Deixa eu fazer um questionamento aos dois. Vou passar depois para você, Júlia, se você quiser também trazer aí alguma contribuição ou fazer algum questionamento aos nossos especialistas. A gente percebe claramente que hoje, por exemplo, quando você fala aí de rainha da bateria, né? A rainha da bateria virou uma coisa ali meio comercial, né? Não tem mais aquele negócio da escolha da rainha da bateria. Isso é um grande teatro, né? Você vai lá e compra a sua vaga de rainha da bateria, né? A influenciadora vai lá e paga para ser a rainha da bateria. Ou seja, e aí você tem a escola abrindo para o seu samba enredo para homenagear um político que vai botar dinheiro dentro da escola. Ou seja, a gente está aqui diante de uma desconfiguração, eu diria, né? De um desvio daquilo que seria a essência do carnaval, né? Pelo menos no caso aí dos desfiles. Você tocou nesse ponto aí da origem vinculada à ditadura. O Ari Alcântara tinha mencionado isso aqui na semana passada. Mas, numa forma geral, né, você tem desfiles que fizeram história e que projetaram grandes nomes, compositores, instrumentistas, grandes nomes do samba, da cultura popular brasileira, mas isso me parece que essa essência vai se perdendo cada vez mais, né? Hoje a gente tem aí política e negócio. É isso mesmo, ô Lucas, ô Josias? Queria a opinião de vocês. Quem começa? Lucas, você que eu já falei por último. Bom, primeiro só algumas observações. Essa questão da PDVSA foi a Vila Isabel que recebeu esse aporte. Isabel, em 2012, se não me engano. 2006, se não me engano. Sou louco por Tia América. A Vila Isabel chegou a conquistar o título com esse desfile. As escolas de samba, elas nasceram nos anos 20, né, ainda na República Velha, e as estruturas básicas delas repercutem em estruturas que vêm de outras agremiações que existiam antes, como os ranchos e as grandes sociedades. E a partir de 1935, um pouquinho antes apenas, 2 aninhos antes do golpe do Estado Novo, é que elas começaram a receber a subvenção da prefeitura por decisão do Pedro Ernesto, que era um aliado do Getúlio Vargas na época, até cair em desgraça com o caudilho. As competições elas começaram antes, em 32, por fomento da iniciativa privada, que é o que deveria ter continuado a acontecer. Foi apenas a iniciativa privada, mas poucos anos depois o Estado, infelizmente, entrou na jogada, embora naquele começo ele subvencionasse apenas ali 10% do que as escolas de samba gastavam. Rainha de bateria é, na verdade, um posto que sempre foi um posto mais de glamour mesmo do que outra coisa, mesmo quando realmente a maioria das escolas colocava ali um representante da comunidade, porque rainha de bateria, no fundo, não é quesito, ela não chega nem a ser avaliada no julgamento, mas virou realmente uma questão meramente comercial. Você coloca alguém ali porque deu dinheiro para estar ali, porque ajudou a financiar a própria escola, né? Então, em relação à perda da essência do carnaval, as escolas de samba realmente têm uma ligação histórica com o Estado que começa em 35. Na era Vargas, é preciso lembrar também que a vida do sambista antes disso não era exatamente uma vida fácil, então os sambistas enxergaram na oficialização governamental uma salvaguarda contra qualquer contratempo, né? Acabaram enxergando essa oportunidade como algo que eles deveriam aproveitar e aderiram à abordagem maciça de temas nacionalistas nos primeiros anos do carnaval. Era quase sempre uma coisa ufanista, às vezes exaltando as riquezas, às vezes exaltando as riquezas minerais, aquela coisa mesmo estatista nacionalista que vigia no varguismo. Depois houve também no regime militar, como Josias apontou, enredos inclusive de apoio aos governos militares. A Beija-Flor, em 75, fez ali a homenagem dela aos 10 anos do regime. O Grande Decênio era o nome do enredo. Não chegou ali a ter grande destaque, mas fez um desfile em homenagem aos governos militares. Então existem esses flertes, existem essas abordagens, mas você fazer uma exaltação, uma louvação ao presidente da República em exercício, às vésperas de um pleito em que ele vai usar toda a máquina à sua disposição, isso já significa usar a máquina à sua disposição para buscar uma reeleição, uma recondução ao cargo, isso aí realmente era uma atrocidade que nunca se viu. Ô, Júlia Luci, você. Eu achei importante trazer esse histórico Bom, boa tarde a vocês, obrigada por estarem aqui conosco. Muito importante saber desse histórico, desse atalho que a Acadêmicos de Niterói pegou, porque isso revela muito do porquê do surgimento dessa escola e a despeito, né, da tentativa de Lula dizer que não teve nada a ver com nada. A gente está falando aí de 9,6 milhões de reais de verbas públicas, né, distribuídas entre financiamento municipal, estadual e federal. Além disso, também a Janja visitou a escola de samba em outubro de 2025, voltou agora em fevereiro de 2026. Na visita de outubro de 2025, ela estava acompanhada da Aniele Fran. O presidente da Acadêmicos de Niterói foi no Palácio do Planalto, teve uma reunião com a Gleisi Hoffmann, já secretária, já ministra de Relações Institucionais. Então, assim, é bastante óbvio e as provas são fartas de que a discussão da criação do samba enredo contou sim com a anuência, talvez até solicitação do próprio PT. Mas eu quero perguntar se, diante desse atalho que foi estabelecido para acadêmicos já subir aí para a primeira etapa, como é que a gente fala? Para o primeiro grupo, né? Se as outras
escolas, se acontece algum burburinho no sentido de as outras escolas contestarem isso judicialmente, porque a gente está diante de uma burla ao sistema de regras e que, por óbvio, não deveria prosperar. Por mais que ela já tenha sido rebaixada, mas a simples participação dela diante dessa burla já configuraria um ato absolutamente ilegal e que as outras deveriam contestar. Então a minha pergunta é, tá rolando esse tipo de conversa aí, ou não? Ou simplesmente rebaixou e acabou? E, na verdade, esse atalho ele foi tomado em 2022, não foi para subir para a elite do carnaval, foi para subir para a segunda divisão direto. Ela deveria atravessar as etapas inferiores ainda à segunda divisão. Ela não fez isso. Ela pegou o atalho para chegar na segunda divisão. Na época, houve um barulho, houve um escândalo, mas nada avançou, né? As apurações não avançaram, ninguém investigou ali o que está por trás. Em teoria, essa concessão de vaga, ela poderia ser feita do ponto de vista do regulamento. Se a escola ela fez ali ela abdicou completamente, no caso a Sossego, ela abdicou completamente da sua vaga, né? E cedeu para uma outra escola desfilar no lugar dela, para um outro CNPJ desfilar no lugar dela, do ponto de vista do regulamento, isso poderia ser feito. O grande problema é a motivação por trás dessa troca, por trás desse atalho. E como eu disse, ao que tudo indica, foi a velha história do golpe do CNPJ. Seria do interesse de quem quer apurar a verdade sobre as lideranças da escola que tomaram agora essa atitude politicamente lamentável, seria do interesse de quem tem essa vontade de descortinar a verdade, apurar essa história, levantar isso a fundo. Se a gente quiser dar uma consequência mais contínua ao abuso que a Niterói praticou, fica a dica. Quem tiver vontade aí, quem tiver condições, fazer uma investigação sobre essa armação aí que facilitou a vida dela, mas isso foi lá atrás, em 2022, já faz algum tempo. Ô Josias, você sabe que eu voltei a gostar de carnaval ontem, pelo menos por 5 minutos, quando saiu o rebaixamento da escola, aí eu fiquei feliz, gravei um vídeo e tudo. A Júlia trouxe esse aspecto aí do governo que está negando, né, qualquer relação, PT qualquer relação e tal. Só que você teve aquele ator que foi destaque na escola, que deu uma entrevista dizendo que, olha, a própria Janja me ligou, o Lula, me pediram para participar do desfile. A gente tem o vídeo aí, não tem um trechinho, Felipe? Solta esse trechinho, por gentileza. O Vieira aqui. Fala, meu bem. Momento de ansiedade, de concentração total, né? Total, cara. Um pouco disso. Muita responsabilidade, né? Essa ala tá trabalhando há 1 ano, né? Então, assim, a gente ser convidado para fazer parte desse trabalho, mais do que quem a gente está homenageando, né? Receber esse convite dessa comunidade é um motivo de muita honra. Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar esse convite. Quanto tempo você fez de ensaio? O que você pode contar pra gente? Eu tô decorando esse samba enredo, que é longo, samba enredo não é fácil, tô decorando tem um tempo, ensaiei algumas vezes em casa, porque eu tô agora justamente também gravando o meu programa de TV, então fiquei fazendo um trabalho meio online com a galera, mas preparação. O que significa pra você homenagear o Lula? Pra mim, antes de tudo, um prazer, uma alegria. Eu sou fã desse cara. É um cara que mudou a vida de muita gente, que representa muita gente. E pra mim não poderia ser diferente. Obrigado, viu? Bom desfile. Eu que agradeço. Valeu, gente. Vai para os autos da IG, que será protocolada após o registro da candidatura do Lula, né? Tá aí, já vai ter de depor para explicar esse telefonema da Janja, Josias. Pois é, olha só, a Janaína Pascoal fez um comentário muito bom no Twitter, que ela disse o seguinte: Dona Janja pediu patrocínio para o desfile, ela conhecia o enredo, vários membros do governo e apoiadores estavam lá, o presidente desceu para cumprimentar os passistas. Aí depois ela diz, o primeiro casal convidou o artista que interpretou Lula. Dona Janja só não foi o principal destaque por orientação jurídica e mesmo assim desistiu de última hora. Ou seja, é verdade, na verdade, olha, é tudo um escárnio, é tudo um escândalo. Eles não calcularam o efeito negativo que isso teria, né? Não calcularam o efeito memístico, até o vídeo da queda do boneco lá de Lula, do grande carro alegórico lá, quando eles derrubaram. Isso foi vídeo na rede social e viralizou também. Assim, foi um erro de cálculo muito grande, mas ao mesmo tempo isso não muda a ilegalidade do fato. Está na cara que é campanha antecipada, né? E há quem diga que Lula fez isso porque acha que não vai se reeleger, né, e tá cavando para ser tirado do pleito, para que cancele a candidatura dele. Eu não descarto nada hoje em dia, porque a situação está muito ruim para a esquerda, está muito ruim para o PT. Né? Agora, eles têm o hábito de instrumentalizar tudo que é da cultura, né? Então eles pegam tudo da cultura e tratam de usar para si mesmo. Eles acham que a cultura brasileira, todo o sistema de fomento à cultura no Brasil é propriedade do PT, porque eles os ampliaram, etc.
etc., que as leis de incentivo, que as formas de financiamento, os filmes brasileiros, tudo é usado para fazer propaganda do PT, para fazer o L, para fazer defesa do partido. Então, é uma estrutura realmente soviética, que eu nunca vi num país democrático. Não existe nada semelhante fora do Brasil. Não existe uma estrutura como essa feita. Então, e a gente vai ver até no Oscar agora, porque eles estão pegando isso tudo, pegando a oportunidade de serem indicados ao Oscar, né? E, aliás, nós temos vários pleitos aí, né? Se eles ganharam o Oscar, vão ter um grande fato a favor deles, né? Mas tem também a eleição e teve essa grande... Mas eles começaram o ano muito mal, viu? Que foi com essa questão da escola de samba. Poderia ter sido até pior se a Janja... Ela tivesse desfilado. A Janja tinha... Você sabe qual era a fantasia da Janja? Não? A gente viu um dia desse aí, um vídeo com a fantasia da Janja. Mas ficou um mistério, porque ela acabou não vindo. Ela desistiu de janjar na avenida, né? Você quer fazer alguma pergunta aí pro Lucas? Quero fazer. Lucas, esse ator que a gente viu aí, que recebeu, ele próprio confessou que recebeu o convite direto da Janja e do Lula, ele fez qual papel no desfile? O próprio Lula. Ele fez o Lula negro. Olha só, você vê o progressismo, né? Assim, a doença do progressismo. O Lula é um homem branco, incontestavelmente pele branca, até mais branca que a minha, e ele é retratado por um negro. Gente, progressismo é uma doença mesmo, né? É uma coisa nojenta, Então, o estilo progressista do Walt Disney também foi incorporado ali, que é uma mentira, né? Porque o Lula é um homem branco. Então, você colocar um negro para encenar como no lugar de um homem branco é uma mentira sobre a história do Brasil. Antes de mais nada, é uma mentira. Não é um pedido de cotas, reparação, histórico. Não, é uma grande mentira. Grande fake news. Assim como tudo, né, do PT. Mas pegando carona aqui no comentário do... Tinha que mandar o Moraes mandar prender o carnavalesco. do Josias, vários atores, né, se pronunciaram. Eu me lembro da fala da Camila Pitanga, né, falando assim, mas o Lula é um homem que tem que ser celebrado. Gente, aquilo, sinceramente, me deu, assim, um sentimento, porque um ladrão ser celebrado, né, é a apoteose de tudo que há de ruim, da profundeza da corrupção e da imoralidade do Brasil. É uma pessoa falar que sim, dá condenado, descondenado, mas diretamente envolvido nos maiores esquemas de corrupção. E aí uma pessoa, né, que é influenciadora, que é escutada por tanta gente, além de achar normal, né, o presidente que está no poder mandar dinheiro para a figura dele ser enaltecida, ela acha que ele tem que ser celebrado porque a história dele é incrível. Olha, gente, é por isso que as novas gerações estão cada vez menos aderentes ao carnaval. Porque é uma festa não apenas que não tem correlação mesmo com a identidade do povo brasileiro, né, malgrado tentem colocar isso, mas também porque é profano, porque desrespeita os costumes da família brasileira, né, da sociedade brasileira, mas porque zomba da cara de quem está pagando imposto para mandar para esse tipo de festa. Assim, é um verdadeiro absurdo mesmo. É igual, olha só, eu queria resumir todo... Ô, Josias, é igual o Marighella negro, né? O Marighella quando foi... É uma coisa. Não, é o seguinte, se a gente for ver, o que está acontecendo é assim, a gente vê que, na verdade, desde Aquários, vocês lembram do filme Aquários, né, de Kleber Mendonça Filho? Esse filme, ele foi, o próprio diretor, Kleber, que é filiado ao PT, hein? Ele é petista de carteirinha. Ele disse que ele identificou a personagem com a Dilma. Então, já aí você vê um filme feito com dinheiro público, né, que vai para o Festival de Cannes, que também até a passagem é feita com dinheiro público, e aí chega lá, ele faz aquela manifestação contra o golpe, né, de Dilma, entre aspas, e aí, ou seja, a gente já vê que está havendo uma politização e uma partidarização da arte e da cultura brasileira como jamais foi feito na história brasileira, entendeu? E isso tudo tem um nome, é jangismo cultural, tá? Então podemos classificar todo esse fenômeno aí, o agente secreto, podemos classificar o desfile dessa companhia, da Niterói, e tudo isso como jangismo cultural. Então é uma corrente bem específica do petismo, que tem se mostrado bastante identitária. Não é? O identitarismo é especialista em transformar todo mundo em negro, transformar os personagens, inventar com outros personagens, mudar tudo, não é? Colocar... Então, o identitarismo tem muito disso. Né? Então, a gente vê que até os brasileiros estão agora no Festival de Berlim, eles estão lá reclamando do chefe do festival, que é do diretor do festival no momento, o presidente do júri, que é o Wim Wenders, que é um dos cineastas mais importantes da história do cinema, que fez filmes tão importantes como Buena Vista Social Club, né, Paris, Texas, aquele filme lindíssimo, e eles estão criticando ele porque Wim Wenders disse que o cinema não deveria se envolver diretamente em política. Né? Eles estão lá reclamando
por causa disso, ou seja, eles chegam, toda a oportunidade que eles têm, eles usam para fazer o L, para defender Lula, ou é fora Temer, ou é ele não, ou é Guarani Kaiowá, é aquele meme que o Elon Musk sempre posta, né, que é o I support the current tank. Então, quando eles falam que o cinema tem que ser político, não é político no sentido geral, no sentido amplo da palavra. Veja, toda obra de arte tem um aspecto político, não tem nada de estranho nisso, mas não é política partidária relacionada à atualidade política do momento, entendeu? Que é comentar, sei lá, a situação de Gaza, comentar Trump, se opor a Trump. Isso é uma redução do fenômeno artístico e cultural muito grande. Isso aconteceu no carnaval, isso aconteceu no cinema brasileiro, isso aconteceu na música brasileira, isso aconteceu nos festivais de cinema brasileiros e nos festivais de cinema não europeus também. Então, mais os europeus estão reagindo. Você vê, aconteceu a mesma coisa no Festival de Veneza. Eu estive lá no Festival de Veneza esse ano passado, 2025, e teve uma manifestação, 1.500 pessoas na rua, convocando para que as pessoas se manifestassem sobre a situação de Gaza, que o festival se manifestasse. Então, mas aí você vê a mesma coisa no caso da escola de samba. Os artistas, essas pessoas que produzem cultura, elas têm certeza que podem mudar o mundo, que podem moldar o mundo à sua vontade, que eles têm a solução pronta para todos os problemas da humanidade. Então, isso é uma coisa muito desagradável, porque você veja, tem um intelectual paulista chamado Nelson Acha, que ele diz, antigamente os intelectuais todos debatiam entre si, todos debatiam e discordavam entre si. Hoje todos concordam entre si e ficam dando lição ao resto da humanidade. É a mesma coisa em relação ao meio artístico. Em vez de eles discutirem entre si e discordarem entre si, uma discordância saudável, como sempre existiu na história do cinema, eles todos concordam e ficam dando sermão para o resto da humanidade. Então, infelizmente, isso chegou ao carnaval e aí isso aparta o público em geral dessas manifestações artísticas, né? Então, as pessoas elas estão muito desagradadas, elas não vão mais ao cinema, elas não podem ir mais a um teatro municipal, porque chega lá e só tem militância esquerdista nas óperas, militância identitária, entendeu? E eu acho que, olha, isso é um problema tão grave que isso está causando uma coisa, eu já escrevi sobre isso lá na Cruzoé, que é as pessoas estão voltando para a religião. As pessoas estão tão desagradadas de ir para um cinema, de ir para um teatro, de ver uma ópera, que elas estão se convertendo ao cristianismo, ou igrejas católicas ou evangélicas. Então, eu fui ontem na Igreja Nossa Senhora do Brasil, estava tão lotado que não tinha onde estacionar. Está causando acidente na Avenida Brasil de tanta gente que dá naquela igreja. Que bom, né, José? Acho que é bom quando tem fila para entrar na igreja. É bom, por um lado, mas é o sintoma de que tem algo muito errado do lado de fora da igreja, né? Tá todo mundo querendo correr para dentro da igreja porque do lado de fora a coisa tá ruim. Ó, para encerrar aqui esse tema, o Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Volta com o Lucas, por favor. Me parece que a única nota 10 foi o samba enredo, né, da Acadêmicos, não é isso? Dois jurados. O que derrubou? O que você acha que derrubou a Acadêmicos? Se o samba enredo foi 10, pô? Não, o samba enredo realmente não era, se você for olhar para ele tecnicamente, um dos piores quesitos da escola, não. A escola tinha fragilidades, obviamente, em harmonia, no canto, a regularidade do canto, na evolução. Qualquer escola que não tem um grande treinamento, ela acaba errando, embolando ala, correndo, destilando num ritmo irregular. Mas eu vou focar no enredo, que eu acho que foram as menores notas que a Acadêmicos de Niterói levou, foram no enredo. O pessoal entender a diferença. O samba enredo é a música, do ponto de vista da letra e da melodia. O enredo é o assunto, é a narrativa que está sendo contada. E a Acadêmicos de Niterói foi muito despontuada em enredo. Aí o pessoal pode pensar, tiraram ponto por causa do Lula. O Lula é um tema ruim, porque o Lula é um criminoso, porque tiraram o tema. Mas, obviamente, o jurado ele não é orientado a julgar o mérito da narrativa que está sendo contada. Ele é orientado a julgar a adequação do desfile, do que foi apresentado no cortejo, à sinopse, ao que foi apresentado do livro Abre Alas, que é o documento que as escolas de samba entregam aos jurados, e o qual os jurados usam como base para fazer ali a avaliação do julgamento da pertinência do que está sendo apresentado. E a sinopse do enredo da Acadêmicos de Niterói falava que a história seria contada sob a perspectiva da mãe do Lula, lá uma retirante do Nordeste, vendo o filho, a gente sabe muito bem por que meios, mas levando em conta a narrativa contada, né? Vendo o filho ascender até a presidência da República. Se a gente olhar a letra do samba enredo, ele até começa refletindo isso. Ele diz assim, eu vi brilhar a estrela de um país no choro de Luiz. Quem viu a estrela de um país brilhar no choro de Luiz? A mãe dele, ele como bebê. Né? E o que a gente vê na avenida, logo no começo, na comissão de frente, é um desvio da figura materna, da figura da mãe dele, para mostrar inúmeras coisas que não tem nada a ver com essa narrativa. Vocês viram, com certeza, pelo menos esse recorte. Temer tirando a faixa da Dilma. É o Bolsonaro de palhaço sendo preso.
O que é que isto tem a ver com esta narrativa que constava da sinopse? Foi colocado ali de maneira totalmente desconexa, apenas para causar e para provocar. Aí sim você começa a ter um setor que tem referência às lendas, né, à cultura popular do Nordeste. Logo depois ele avança para o sindicalismo, já coloca lá um Lula de operário num carro com pouquíssima volumetria, com pouquíssima qualidade, e termina já com uma série de bandeiras políticas, uma série de panfletos ali, de coisas que o PT defende, que a esquerda defende. Então a história não se materializou na Avenida. Do ponto de vista técnico, era mesmo para martelar esse enredo com notas baixas. Não tinha como ser diferente. Adorei a explicação. Quer dizer, é uma história mal contada, no final das contas, né? Uma história muito mal contada. Lucas Belanza, Josias Teófilo, obrigado pela presença de ambos aqui, tá? Vamos tornar essa presença mais frequente, tá? Contem sempre com a plataforma aqui para vocês trazerem, compartilharem o conhecimento de vocês aqui com a nossa audiência. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, Cláudio. Obrigado a você. Toda informação que você precisa está na mídia? Toda formação que você precisa está na universidade? Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo. Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar, sim, um país melhor para seus filhos e netos, mas, ao mesmo tempo, já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.